E aí, gente, pergaminhos de volta. Galera, estamos aqui. E dessa vez eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu coloquei o Gilberto na pressão, gente. Porque assim, ó, a gente tem feito um monte de vídeo da Marvel aí nas últimas semanas. Eu disse assim, ô Gilberto, Bonelli, meu caro, quando é que a gente vai voltar a falar de Bonelli? E aí, gente, é hoje. Botei o Gilberto na pressão e a gente está vindo falar de um material muito legal. Tudo bem, meu caro? Mister No! Mister No! Vamos conversar de Mister No. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, galera? Mas eu gosto de Bonelli, tá, cara? Eu acho bem legal, assim. Eu só tenho pouco tempo para ler Bonelli, né? Sobra muito pouco, assim. Mas essa aqui eu já tinha lido, Thiago, né? Essa aqui tu não me pegou de calça curta. Eu já tinha lido a primeira e a segunda edição dessa coleção legal pra caramba aqui que saiu, né? Pela Panini. Então, só faltava ler a terceira. Tu me deu ali o empurrão que eu precisava e tá lido. Mas hoje eu quero uma aula sobre Mister No, que eu não conheço muita coisa do cara. Tá, vamos lá, vamos lá. Além dessas edições que o Gilberto falou, eu vou dar uma comentadinha no Mister No Especial número 6, que saiu agora, pela editora 85, recém-lançado, chegou aqui em casa, acho que semana passada, ali, do Catarse que o pessoal tinha feito. Tá, mas então deixa eu te perguntar, Gilberto, antes da minha aula inaugural aqui, quando é que tu já leu do personagem em outros tempos? O que tu lembra? Tu curtiu em algum momento? Qual a tua relação com esse personagem? A minha relação é no relação, entendeu? É uma não relação. Cara, eu ganhei. Olha que história legal, Thiago. Eu quando era gurizão, assim, né? Eu ganhei uma mala cheia de Bidutex. Mas uma mala, cara. Era uma mala, literalmente uma mala de Bidutex, que foi quando eu conheci o personagem. E no meio desses de Bidutex tinha lá Zagor, né? E tinha Mister No. Umas duas edições. E eu achei o nome legal, né, cara? Mister No, mas sabe que eu só fui entender por que o nome do cara era Mister No aqui, né? Só aqui. Eu não sabia, né? E aí eu li a história do cara, meu, e aí eu já fiquei cabreiro, porque uma história que se passava na Amazônia, e eu já achei, assim, guri, né, cara? Achei, bah, que coisa trouxa. Velho, assim, a minha sensação era que era realmente um gibi de velho, né? Assim, não gostei, achei nada a ver, não lembro de nada da história. Lembro de uma cena que ele tava lutando com uma onça, cara. Isso eu lembro. Que ele tava lutando com uma onça. Quem viu o vídeo do Quarteto Fantástico semana passada viu que o Gilberto ficou brabo lá no fim do vídeo, né? Ficou assim, ó, cara, eu vou ficar hoje aqui com ele, eu acho, sabe? Ah, mas, ô, cara, mas aí assim, tu não pode ficar bravo com quem é ignorante, né, Thiago? Eu Que me ignorava, cara. Olha aí, ferrou. mas a minha redenção, ela se deu aqui, né, cara? Pô, aí, cara, aí quando a Panini, mas olha só, eu chego nesse livro por causa da capa, né? Nunca compre um livro pela capa. Eu comprei, cara. Eu comprei porque eu achei essa capa aqui demais, demais, né? E tava em promoção, fui lá e aproveitei. Ô, cara, quando chegou, eu li na hora. Li na hora porque os desenhos me pegaram muito, assim, né? Bem diferente daquele preto e branco, pequenininho, naquele formatinho que tinha na época, né? Pô, esse teu aí é formatinho mesmo. Então, Não, e, cara, e o menor aí eu ainda. vi, E o menor ainda. eu vi tudo isso aqui recheado de matérias, né? Uma capa dura. Cara, a edição é perfeita, cara. Aquele pau que eu dei na Panini no vídeo aquele anterior, né? O Thiago lá do Quarteto Fantástico. Cara, aqui eu não vou dar, né? Aqui eu vou elogiar, né? Vou É elogiar pra caramba primoroso. isso aqui. É um trabalho primoroso. Gente, então deixa eu fazer uma rápida exposição aqui, prometo que vou ser rápido para, né, apresentar o personagem, que assim como o Gilberto não conhecia ali, né, talvez uma galera não conheça. Mas galera, o Mister No é um aventureiro, né, que vem para o Brasil na história original, na série dele, após a Segunda Guerra Mundial. Essa releitura que a gente vai comentar depois, ela joga a vida do personagem um tempo adiante, tá? É uma releitura que traz uma mudança de época, depois a gente comenta. Mas ele vem para cá, né? Ele acaba vindo para o Brasil, para Manaus, e ele vive a vida assim, né? Comum das pessoas. Ele pilota um avião, então ele trabalha ali um pouco como guia turístico em Manaus, pilotando avião, e nessa ele se mete em um monte de aventuras, né? Não só no Brasil, em toda a região amazônica, em toda aquela região ali, outros países de língua espanhola também. Então já tem uma sacada bem bacana, assim, bem
É bem legal. Claro, o quadrinho original é lá dos anos 70, tá? Então, talvez as primeiras histórias, eventualmente, assim como a gente fala ali, algumas eventualmente parecem meio ingênuas, assim, por tempos atuais, mas ele é muito legal. Para quem quer ter só um guia de leitura do Mister No no Brasil, cara, já foi bastante publicado, tá? Ele saiu primeiro pela editora Noblet, era algo assim, essas edições eu não tenho. Mas depois, em 1990, a Record lança, em formato italiano, a série do Mister No, né? Umas edições bonitas, na época papel jornal e tal, mas era, cara, nas bancas aqui nos anos 90, ver essas edições da Record era demais, assim. Que dura ali 20 e poucas edições, é cancelada. No início dos anos 2000, volta pela Mitos, aí em formatinho, tá? A gente volta a ter o Mister No, também durou 24 edições, se eu não me engano, tá? Eu tinha anotado tudo aqui, mas enfim. E aí, desde um bom tempo, a gente tinha ficado meio fora, assim, saíram algumas edições naquela coleçãozinha Tex dos Aventureiros. Isso aqui tu tem, essas edições, Gilberto? Eu tenho da 1 a 5, Thiago. Aqui, a quinta. A 1 a 5 foi em formato italiano, depois cancelaram, depois eles acabaram lançando a sexta em formatinho, né? Descobri isso contigo, eu não sabia disso. Descaracterizou a coleção, assim, mas saiu a sexta edição. Ainda temos umas coisinhas assim espalhadas. Pô, essa é uma edição que, Gilberto, tu tem que achar, cara. Fumetti, o melhor dos quadrinhos italianos, que saiu pela Globo ali nos anos 90. E aí, enfim, o personagem ficou meio sumido e voltou ao Brasil há uns anos atrás. Primeiro nessa coleção Mister No Especial, que a editora 85 começou a publicar, depois vou falar dessa última edição. E a Red Dragon voltou também. Cara, ano passado saiu o Mister No número 1, aqui a partir da edição italiana 240 e poucos, 241. Então deram uma adiantada, assim. Na Itália foi cancelado, né? Depois já chegou o seu final. A Mitos, inclusive, publicou o final. Olha, esqueci de uma edição. Depois eu vou pegar aqui. A Mitos publicou uma edição especial com a última história da série regular do Mister No. Tá aqui na coleção também. Cara, daqui a pouco eu vou me virar aqui, vou visualizar ela e vou localizar e mostrar para o pessoal. Então ele está sendo publicado de novo. E aí, viemos para esta edição que comentaremos agora, e aí eu vou dar honra para o Gilberto começar, essa releitura do Mister No. Na verdade, assim, as características do personagem estão aqui, tá? Os personagens secundários da série, enfim. Mas é uma releitura mais atualizada. Coloca a história de formação dele ali no período dos anos... Cara, dos anos da Guerra do Vietnã, de toda porque aquela... Originalmente ele é da Segunda Guerra, né, Thiago? Isso, originalmente seria após a Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Guerra do Vietnã, toda a questão das liberdades individuais e movimentos das minorias nos Estados Unidos, cara, e depois algumas questões da Amazônia. Vamos lá, vamos fazer um por um, cara, assim, tuas impressões. Vamos lá, cara. Assim, ó, mas eu preciso dar nome aos bois também quando a coisa é bem feita, né, Thiago? Aqui a gente tem um trabalho de edição, a edição é da Mitos, né? A edição não é da Panini, né? A edição é da Mitos. A gente tem aqui Dorival Vitor Lopes, Fernando Lopes, né? Cara, esses dois caras fazem um trabalho de edição aqui maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo, assim. O gibi, ele é perfeito, cara, do início ao fim. Ele traz textos explicativos, né? Tu começa a edição já com a contextualização a respeito do personagem, né? E do porquê de mudar o Mister No da Segunda Guerra para o Vietnã. E, cara, que acerto, né? Que acerto, né? Porque ele fica rodeado de questões sociais, como tu falou ali, né? Então a gente é apresentado ao personagem já no fronte de batalha. Nossa entrada já assim, ele já está lá naquele momento, já conhecemos a personalidade dele, em 2, 3 páginas a gente já sabe quem é o nosso personagem, a gente já entende ali, né, quem são os personagens coadjuvantes que vão acompanhar ele nessa jornada. E, cara, que desenho, meu! Que desenho! Nessa edição, desenhos do Cremona, né? Que desenho, cara! E aí, ela fica, a edição fica pulando do Vietnã para conta em flashback, né, a questão dele antes dessa guerra, o envolvimento dele com uma menina lá, né, o fato dele poder, de certa forma, escapar dessa guerra, porque justamente é o último ano onde o serviço militar era obrigatório, né, Thiago? Isso é muito, muito significativo, né? Era o último ano de serviço militar obrigatório, então o cara estava tentando escapar.
Só que aí tem todo um ajuste lá para ele escapar disso. Nesse envolvimento com a menina lá acontece uma situação, né? Que ele, né, tipo, cara, vou servir, né? Topei perdidão lá, vou pro Vietnã. E aí, meu amigo, cara, o retrato dessa guerra, a gente já viu tanta coisa, né, do Vietnã, a gente já está bem calejado nisso, mas ainda assim é bastante impactante, né? Ele, pô, cara, essa rotina dele, ele é aprisionado, ele perde companheiros, né? E aí a gente tem uma explicação para o nome do cara, porque eu não sabia porque que o nome do cara era Mister No, né? Não fazia a menor ideia de onde tinha saído isso. E aí o gibi te presenteia com isso, né? De onde vem esse nome, o que é legal, cara, o que é muito, muito bem construído, assim. É uma edição, cara, a primeira edição como apresentação. Eu queria nunca ter visto nada do Mister No na minha vida, tá, Thiago? Eu queria que a minha primeira leitura do Mister No tivesse sido aqui, porque que impressão boa. Tanto que eu fiquei louco para comprar o resto dos gibis depois, né, cara? Cara, Michele Maziero, que escreve a obra, né, acertou assim em cheio. Cara, é realmente muito bom. Eu acho que esse jogo de duas temporalidades distintas, que se repete depois, né, nas edições seguintes, foi uma grande jogada. E eu acho assim, cara, o olhar sobre a guerra, né, a gente tem o olhar da violência dos dois lados. Né? Ele não é assim. Tudo bem, o Mister No vai lá representando os soldados norte-americanos, mas a gente vê tanto a violência norte-americana, né? Ele se dá conta disso, aquelas histórias que a gente conhece, né? A dizimação de uma aldeia inteira que não se sabe por que, enfim, que aconteceu, as pessoas comuns dizimadas, e ao mesmo tempo mostra o lado ali da resistência, que também vai ser violenta, né? Também vai ser, evidentemente, estamos em guerra, vai trabalhar com a tortura deles e tal. Enfim, não tem aquela visão ingênua da guerra, de um lado que é bonzinho, o outro que não é. Cara, tá todo mundo ali, ambos cometem atrocidades, tá? E, claro, a gente daí tá no Vietnã, no território vietnamita e a resistência ao mundo norte-americano. Mas, enfim, tem cenas bem fortes, inclusive, né, Gilberto? Tem cenas bem fortes. E é legal tu ler uma história de um cara que não é um herói, né, Thiago? Porque o Mister No não é um herói, né, cara? Ele não é nada heróico, assim, né? Então isso é muito gostoso, assim, tu tá lendo uma história de um ser humano, cara. Ele é muito humano nas suas relações, nos seus sentimentos, né? Nos seus questionamentos também, e até na sua sensação de estar perdido, né? Ele é um personagem que ele começa perdido, ele me parece perdido durante toda a série, mas isso é bom, tá? Isso é bom porque te aproxima dele. Eu curti muito, cara, curti demais essa primeira edição e com certeza, né? Tanto que eu fiquei sabendo da continuação, eu fui adiante, né? Olha os desenhos. Mostrar mais um pouquinho da arte, sim, pro pessoal, né? Acho que vale, porque é realmente deslumbrante, as cores e tal, é deslumbrante. Enfim, massa, ótima primeira. Ótima primeira, e a primeira, queridos, assim, ó, ainda dá para comprar, tá? A primeira ainda é possível de encontrar. Ela tá aí em torno de R$ 45, a primeira edição. O preço original dela é de R$ 55, mas tu consegue comprar por 45. A primeira ainda é possível. Já a segunda, Thiago, sinto muito te dizer, meu amigo, tá esgotado. Não existe mais, assim, aí é aquela loucura, né, cara? Tu vai encontrar a primeira e a terceira e tu não vai achar a segunda mais. O que, pô, cara, curiosamente foi a que eu mais gostei, Thiago. E eu achei essa aqui, caramba, meu amigo, que loucura essa edição. Mas essa eu vou pedir para te contar a história. Cara, ele começa, e aí eu acho que ele começa a primeira cena lendo Ginsberg, né? Livro de poesias aqui. Cara, abre aqui com a edição, que em português é o Uivo, né? Do Ginsberg, poesia Weitnick. Então já entra, no primeiro quadrinho, tu já estão te mostrando que tu está entrando ali num clima de época fervilhante. Da mesma forma, então, como o Gilberto falou da primeira, aqui nós temos duas histórias que ocorrem paralelamente. A gente volta assim à adolescência e juventude do Mister No, no momento, né? O seu processo formativo, com quem ele aprendeu a pilotar ali, com quem ele vai aprender a pilotar o avião. E é muito engraçado que nas primeiras cenas ele está pilotando, ele passa muito mal, ele vomita. Isso aqui não dá para mim. Um negócio horroroso, assim, né? Depois vai ser o personagem conhecido por trabalhar com o avião. E ao mesmo tempo,
né, a gente está na cidade de São Francisco, vivenciando o movimento negro, né, o movimento LGBT, movimento gay, né, que mais? Outras minorias. Cara, a gente está vivenciando um momento fervilhante da história dos Estados Unidos. Panteras Negras. E ele tem, Thiago, essa relação muito forte com o amigo que ele resgatou, né, da guerra lá, né, cara? Isso é bem significativo, assim. Isso. Perdão, o amigo que perdeu as pernas lá no Vietnã e que ele se sente responsável pelo amigo, né, e não quer abandonar. Isso também permeia a edição e traz diálogos, cara, impagáveis. Sim, é maravilhoso. E aí a gente vai acompanhando isso. Esses dois momentos vão se alternando. E aqui já aparece, aqui depois vai aparecer um personagem que é central, que é um personagem secundário assim, nas histórias do Mr. No, que é o SS. Tá? É um personagem que aparece bastante na série. Ele é apresentado aqui nesta história. Deixei passar alguma coisa, Gilberto? O que te chamou tanto? Eu acho que a questão dos Panteras Negras também, né? É citado aqui, né? Isso é muito legal, cara, tá presente. Toda a questão Pô, cara, toda essa atmosfera que São Francisco, né, tinha como ser um reduto, assim, né? Uma cidade que permitia as diferenças, mas aí a gente vê que não era uma coisa tão permissiva, assim, né? Que existia todo um movimento também contrário, mas a gente encontra muito personagem aqui que foge muito do estereótipo, tá? Personagens que são muito bem construídos, assim, a gente não vê, cara, aquela coisa assim, tipo, vamos retratar um homem gay, né? E aí vai pro afeminado, não tem nada disso, cara. É muito bem construído, extremamente bem construído. Os personagens são excelentes e retrata o clima dos anos 60, dos anos 70 de uma forma incrível. Essa coisa, assim, a aula ser um espaço revolucionário, né? O professor que está dando aula lá na universidade, embaixo da árvore, essas coisas, movimento hippie, e realmente a gente consegue fugir dos estereótipos. Os personagens são abertos, né? Eles têm múltiplas vontades, então isso é muito impactante todos verossímeis, né? Todos tridimensionais. E outra edição, né? Todas são, mas assim, com textos explicativos que são muito legais, porque te colocam dentro dessa viagem, né? Tu não sai sem informação, então, um cara muito caprichado. A gente não mostrou no outro, mas vamos mostrar aqui. No final a gente tem uns textos sobre o período, na primeira ali da Guerra do Vietnã vai ter também, e aqui a gente entra nesse clima de época e tal. Cara, são páginas e páginas de texto, de fotos, aparece aqui a City Light Books, né, que a gente tinha comentado, que eu tinha falado num vídeo aí, o fundador, o Ferlinghetti, faleceu esse ano, e, gente, é incrível, um pouco da literatura da época, da música da época, realmente, Gilberto, é uma contextualização muito legal. Muito bom, cara. Muito e aí, bom. Thiago, aí a gente vai chegar, né, na terceira edição, que aí é quando ele vem se estabelecer na floresta amazônica, né? Aí vai ter essa tentativa de aproximação com as histórias originais, né? A gente também já começa com um status estabelecido aqui, né? Ele já começa com uma briga, né? Aqui a gente já parte com uma pancadaria, né? O Mr. No tá brigando com o cara lá e ele tem um senso de humor maravilhoso, né, cara? Ele tá apanhando e, tipo, tá tirando uma onda com o cara lá. Volta. A paisagem é essa aqui, né? Da Amazônia, e das trapiches e tal. E assim, cara, volta o mesmo desenhista da primeira edição, né? A segunda é feita pelo Avalone e a terceira volta o Cremona. O Avalone também com desenhos maravilhosos da segunda edição, mas aqui a gente tem um traço mais limpo, né? Um traço mais digamos assim, mais caprichado, tá? Não que o outro seja ruim, mas esse aqui é muito bom em especial. E aí nós vamos conhecer um pouquinho dessa região aí, da floresta amazônica, a gente vai transitar, não só em Manaus, né, Tiago? A gente está em outros lugares também, né? Uhum. E aqui vai ter, de novo, duas histórias paralelas, né, que vão se sucedendo. Uma que ele acompanha a Patrícia, que também é uma personagem que aparece na série, tá? Ali para desvendar um segredo. Ele entra em umas questões, inclusive, ali de questões indígenas, de mitologia, de divindade, que é bem interessante. E talvez a que seja mais
impactante aqui é a questão de uma comunidade indígena, né, que vai ter que lidar ali com os garimpeiros, então eles entram nessa jogada. E, de novo, Gilberto, eu adorei a construção dos personagens, porque, assim, ó, o cara que é ali um dos indígenas principais, que está ali no meio da floresta com eles, é advogado em Manaus. Meu, então, olha assim, essa coisa que eles quebram essa questão que a gente tem aqui, às vezes, no Brasil, né? Ah, o que é coisa de índio? Se o índio tá, não sei... Meu, quebra de cara, personagem tridimensional, como tu disseste. Ele tá ali, lutando com a sua aldeia, mas depois ele é um dos advogados que trabalha ali em Manaus, formado em direito e tudo mais. Então é muito, muito legal essa aproximação que eles têm e da compreensão da realidade, porque eu vou chamar mais do que qualquer... Cara, isso é compreensão da realidade, né? Eles conseguem perceber como é a dinâmica de vida da população e das pessoas. Olha ali que cena, cara, maravilhosa. Lindo, né? Lindo, lindo, o quadrinho é lindo, cara. E ele vai tratar de drogas também, né, cara? Ele vai vai conversar um pouquinho sobre isso também. Em especial essa questão indígena, de certa maneira da miséria também vai falar aqui, né, cara, das condições precárias, e vai apresentar esse personagem maravilhoso que é esse russo aqui, né, Thiago? Que personagem legal, cara, que coisa louca. O SS é um barato também, né? A relação dele com o Mister No é maravilhosa, mas esse russo, cara, a maneira como ele aparece na história e o que vem a partir dele é muito divertido, né? Muito divertido, né? Gente, isso aqui Cara, isso aqui é uma das séries, pensando assim, de séries curtas, são só 3 volumes, das séries mais legais que a gente vai conseguir, que a gente leu aí nos últimos tempos. E, de novo, vai ter bastante extras, né? Aqui na questão amazônica, na questão indígena, vai debater. E o final, cara, o final é muito interessante, assim, porque ele termina meio que inesperadamente, assim, mas praticamente abrindo a série do personagem, né? As aventuras que ele vai viver dali em diante. Então, podia ter, Thiago, podia ter um reboot a partir daqui, né, cara? Podiam largar para esse cara aqui, para o Macieiro, né? Dizer assim, meu, escreve agora, a partir daqui é tudo contigo. Seria muito legal se a história fosse conduzida a partir daqui, né? Seria. Cara, eu acho que seria porque nós temos um personagem... E, de novo, como a gente fala de vez em quando, aqui é uma aula de roteiro, assim, para a gente ver construção de diálogos e, mais do que isso, de construção de personagens. Eu penso que a maior parte dos personagens tem muitas nuances e é muito interessante. Aí, Gilberto, vou te dar uma decepcionada, assim, porque nessa comparação aqui o negócio é meio complicado. Mas a gente tem as histórias regulares do personagem saindo aqui, depois tu ainda conclui, mas chegou agora recentemente o Mister No Especial número 6, né, o lançamento, assim, ó, recém saído do forno, que traz uma edição de 1992, publicada originalmente em 1992. Essa aqui ainda tem um viés a mais, porque isso aqui é feito para ser uma brincadeira, tá? Aqui a gente ainda vai ter que compreender que é uma homenagem aos quadrinhos, então é para ser uma brincadeira. Tem um cara que é um milionário, que é aspirante a autor de quadrinhos. Tá? Eu quero ser autor de quadrinhos. E aí ele pensa o seguinte, cara, para eu saber escrever, para eu entender a vida das pessoas, eu tenho que vivenciar isso daí. Tá? Tenho que vivenciar. Cara, o que ele decide? Vou lá para a Amazônia, né? E vai contratar o Mister No para levar ele a algumas aventuras para inspirá-lo como autor de quadrinhos. Então daí ele cita alguns personagens, Terra e os Piratas, etc, etc. É feito de uma forma assim de brincadeira e de homenagem. Então dá para descontar algumas coisas. E tem uma grande questão que assim, ó, a aventura que está organizada é uma aventura que nunca acontece. Eles vão viajar de barco por tudo, seria a premissa desse milionário. Cara, mas aí ele vive o clima ali de Manaus, aqui então dos anos 50, né? Vamos voltar o que seria no tempo da história original. Tudo demora para os caras finalizarem o barco, o combustível tem que vir de Belém, leva muito tempo, e esse cara começa a se irritar com essa morosidade que é apresentada da população brasileira. Aí também poderíamos debater. Aqui as coisas já não são tão tridimensionais, né? Aqui a coisa é diferenciada. Mas assim, não tem comparativo com esse trabalho, evidentemente, né? Mas essa edição ainda, pelo clima
um certo clima de brincadeira, acaba sendo legal, assim, acaba sendo divertido. Mas é quase anticlimática, assim, né? A aventura mega esperada que não acontece nunca. Então também fica mergulhando nesse momento. Ok, me empolguei hoje agora, Ô, Gilberto. cara, mas me conta um negócio assim, ó. Tu leu boas histórias aí do Mister No? Ah, eu li boas histórias. Eu É? li. Eu não vou te lembrar, eu não vou saber lembrar todas e quais. Essas da Record faz muito tempo que eu não releio, né? Faz muito tempo. Mas eu acho que a Record tinha feito uma boa seleção, sabe? Como eles não seguirem em ordem cronológica, eles iam pulando ali, pegando as melhores histórias. Essa aqui é legal. Essa que tá aqui, ali atrás, o que é no sertão nordestino, eu acho muito legal também, o último cangaceiro. Eu acho que tem muitas boas histórias. E essa que a Red Dragon lançou, que dá uma pulada na cronologia e dá uma modernizada, sabe? Pega um momento que dá uma certa modernizada. É uma história um pouco mais violenta, inclusive, até me surpreendi aqui em algumas partes. É uma edição legal, assim, mas a Red Dragon ainda não anunciou o número 2, tá? Essa aqui que saiu no ano passado é legal. Eu gosto do personagem, Gilberto, acho que tem histórias muito boas, mas é como qualquer personagem, cara, e como alguns personagens da Bonelli, assim, tu oscila um pouco, tu tem histórias incríveis e aquelas histórias que tu fica assim, que? que eu li. Para recordar, o Mr. No é criado pelo próprio Sérgio Bonelli. Tá? O Sérgio Bonelli que cria o personagem, assinava como Guido Nolita as suas histórias, mas é o próprio grande nome aí, que dá o nome à editora, que cria o Mr. No. Gente, vale a pena, tá? Vale a pena ir atrás. Tu consegue encontrar, então, essas edições da editora 85, essa aqui da Red Dragon, e, como o Gilberto disse, algumas aqui, né? Sendo de qualidade. A 1 vai ser possível e a 3 também. A 2 vai ser, cara, vai ser uma verdadeira aventura. Tomara que tu consiga, tá? Nesse momento ela tá esgotada. Bah, te desejo muito boa sorte, mas, cara, recomendo demais aqui, ó. Essa trilogia aqui, cara, ela deveria estar na tua estante, tá? Deveria mesmo. Ok, tô sendo feliz desse vídeo, Gilberto. Que Agora eu bom, vou. que coisa boa, cara. Então, assim, ó, vamos pedir pra galera fazer a gente mais feliz ainda, né? Se tá inscrito no canal, não deixa de apertar o sininho aí para receber as notificações. Se tu tá chegando agora, ô, meu amigo, te inscreve aí, cara, faz essa nossa alegria. A gente precisa aí de mais gente para conversar. Bate um papo com a gente. Vamos ficar tão felizes que nem o Thiago tá agora. É isso aí. Quem já está nos respondendo lá no canal, tá vendo? A gente está respondendo também, estamos tentando responder os comentários, conversar com a galera. Acompanhe os Pergaminhos Digitais e vamos ler bons quadrinhos, como essa série aqui do Mr. No. Grande abraço, Gilberto. Até a próxima! Valeu, Thiago. Valeu, galera.